Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo ou ouvindo. Estamos começando mais um FIEP Internacional, esse nosso programa aqui que trata sobre assuntos relacionados ao comércio exterior, pertinentes à indústria de Pernambuco e do Brasil. Eu me chamo Rubem Martins, sou presidente do FIEP Comex, o Conselho Temático de Comércio Exterior aqui da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, e hoje, com grande satisfação, temos aqui à mesa figuras ilustríssimas, muita honra e satisfação receber aqui como meu co-host hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso. Também contamos com a presença de Marcos Troirro, ex-presidente do BRICS, economista e uma sumidade na questão de comércio exterior e diplomata também. E também comigo aqui Guilherme Larger, ex-executivo da Ambev, da Vale e hoje conselheiro de grandes empresas. Hoje gostaria de dizer para vocês que o nosso programa está sendo extraordinariamente de um formato diferente. De verdade, hoje seremos um podcast. Estamos acostumados a fazer esse programa de maneira ao vivo e online. E hoje nós vamos fazer, por conta da visita de Troirro aqui à Federação das Indústrias, fazer um podcast gravado que logo em breve será disparado nas redes e nos canais da Federação das Indústrias. Sejam bem-vindos, muito prazer ter todos vocês aqui. Eu gostaria de explicar como é que funciona o nosso programa, uma apresentação breve de cada convidado. O Troirro vai fazer uma apresentação e depois a gente começa um bate-papo bem informal para deixar os nossos ouvintes e telespectadores atentos com essa temática desses impactos do cenário do comércio global, né? Da influência dessas notícias, dessas taxações, aí, como é que vai interferir na indústria pernambucana e nacional. Bruno, fica à vontade, presidente. Obrigado, Rubinho, pelo convite de estar aqui nesse podcast, conversando com vocês. Obrigado, Marco Troirro, pela sua presença. Momento oportuno demais estar recebendo você. Guilherme Larger, esse craque, criador de pontes, de muitos amigos. Também com a sua experiência, você vai poder dar uma contribuição muito boa. Acho que nós estamos vivendo um momento, eu diria, de inquietude, onde nós temos um cenário internacional com mudanças, né? E a minha leitura que eu sempre faço de qualquer tipo de mudanças é que nós temos ameaças e nós temos oportunidades. Precisamos mapeá-las, as nossas ameaças, e precisamos mapear as nossas oportunidades. E com sabedoria, podemos tirar proveito desse momento que, a princípio, ele é um pouco assustador. Por quê? Porque nós estamos vivendo não só questões comerciais, mas até guerra. Nós estamos em momento também de guerra no país, né? E as questões comerciais, elas estão aqui muito pujantes nesse instante que nós estamos vivendo, que nós estamos agora no mês de abril de 2025, para poder ficar registrado aqui, tá? Então, muito importante. No ano passado, nós tivemos essa ideia, através do Guilherme, trazer aqui o Marco Troirro, e nós não tínhamos uma dimensão de como seria importante, né, a presença dele nesse exato momento, porque nós estamos agora falando exatamente do comércio exterior, que é aquilo que mais nos preocupa, e preocupa não só a nossa indústria pernambucana, mas a indústria do Brasil, né? O nosso comércio, nossa indústria e nossa agricultura também, mas toda a economia brasileira, ela está meio que em suspense. Então, nada mais importante e oportuno de receber aqui Marco Troirro. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Obrigado, presidente. E vamos aqui bater um papo leve aqui das coisas que podemos transmitir para nossos ouvintes e telespectadores do YouTube. Guilherme, por favor. Bem, para mim é realmente um privilégio estar aqui. Eu acho que esse desafio, eu tive a felicidade de conviver com o comércio internacional pelas duas empresas por onde eu passei, porque numa eu cuidei de todo o supply chain da cadeia,
então eu sei das consequências que virão e já estão vindo, fruto do que está acontecendo. E na segunda empresa, né, eu atuei muito com a China, né, onde aprendi que ali tinha sempre uma moeda de troca para tudo que acontecia, e essa experiência, né, nessas duas empresas me dá condições de estar aqui, né, contribuindo e colaborando aí com o futuro de Pernambuco para enfrentarmos esse desafio olhando como oportunidades. Vamos deixar o Marco Túlio dar uma panorama assim, né, para poder a gente interagirmos com ele um pouco. Contextualizar. Contextualizar. Aí não vai sobrar pergunta nenhuma. Olha, presidente Bruno, muito obrigado por estar aqui. É uma honra estar em Pernambuco, na FIEP, na unidade de comércio exterior. O Rubens, uma alegria estar com você. Já fiquei sabendo da boa fama que tem a condução desse programa e a sua repercussão. E o Guilherme Lager, que é um ícone, né, do empresariado brasileiro, da capacidade de gestão e planejamento estratégico. Você sabe que os economistas e os jornalistas, os historiadores, eles estão sempre querendo encontrar uma frase ou uma palavra que possa captar o espírito do tempo, né? Por exemplo, Guilherme se lembrará que nos anos 80 houve um livro de muita influência do economista John Kenneth Galbraith chamado A Era da Incerteza. É isso? 20 anos atrás, o Thomas Friedman, jornalista do New York Times, publicou um livro chamado O Mundo é Plano, como se o comércio internacional, os investimentos transfronteiriços viessem a sofrer cada vez menos obstáculos para a sua livre movimentação. Michel Maffezoli, um grande sociólogo francês, falava sobre o tempo das tribos. E tem muita gente tentando, mais uma vez, presidente, encontrar uma palavra, uma frase que possa resumir esses desafios e oportunidades que o senhor mencionava anteriormente. E tem um conceito que está ganhando muita atração, né? É um conceito formulado pelo historiador e economista inglês chamado Adam Tooze, né? Que é o conceito de policrise, né? Porque de vez em quando você tem as pragas que caem sobre o Egito, vem uma depois da outra. Só que, curiosamente, agora a gente está vivendo um período em que nós ainda estamos no rescaldo da pior crise sanitária, né? Desde a gripe espanhola do século passado, a Covid. Nós estamos na situação mais periclitante no coração da Europa, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a guerra na Ucrânia, e você tem talvez a conjuntura mais tensa no Oriente Médio desde os anos 70, com essas tensões, mais uma vez, Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã, né? E para não deixar de lado também, há um acirramento de tensões comerciais, né? É uma característica que alguns analistas internacionais estão chamando de recessão geopolítica. Uma recessão na economia é caracterizada quando você tem três trimestres seguidos de desaceleração econômica. Agora nós estamos vendo uma situação em que a ideia de conflito ou de tensão está se sobrepondo à ideia de cooperação internacional. Então você tem uma recessão geopolítica e talvez o item mais nevrálgico dessa recessão geopolítica seja justamente aquilo que nós poderíamos chamar de os primeiros exercícios, as primeiras batalhas de uma Guerra Fria 2.0, dessa vez travada entre os Estados Unidos e a China. Então, tudo isso, veja, é crise, policrise, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu me lembro muito também, sempre, de uma pessoa que foi e é muito importante para a indústria brasileira, que é o Coronel Osiris Silva, né, um dos fundadores da Embraer. E ele disse que já tinha visitado o presidente Bruto mais de 90 países, e ele sempre ia à praça central desses países. E ele nunca encontrou uma estátua de um pessimista. Sabe? Sabe, fulano de tal, ele olha ali embaixo, um grande pessimista, né? Então, tudo bem. Qual que é a nossa tarefa aqui? Eu acho que é a tarefa de uma federação das indústrias como a do Estado de Pernambuco. Sejamos realistas para encontrar, para identificar. Aqui não tem nenhum sujeito iludido. Vamos identificar claramente, de forma realista, quais são os desafios das crises que a gente tem pela frente, mas vamos entender também que tem o outro lado da moeda, que é o cenário das polioportunidades. Então, eu jogo aqui entre policrises e polioportunidades. Eu acho que tem 4 que são muito interessantes para o Brasil como um todo, né? Eu acho que para a região Nordeste também, e especificamente para o setor industrial, para o setor manufatureiro. Então, primeira coisa, veja,
nesse cabo de guerra, nesse arranca-rabo entre as grandes potências econômicas, elas, parte a parte, imporão sanções, imporão restrições, imporão cotas, imporão tarifas e vão também, de certa forma, criar uma espécie de rota alternativa. Nessa rota alternativa, a indústria brasileira precisa representar vários vicinais. Nós vamos colocar um pouco a nossa possibilidade de atrair investimentos industriais que estavam sendo direcionados ou para os Estados Unidos ou para a China. Eu acho que essa é uma coisa bastante importante. Ponto número 2. Você tem hoje uma oscilação demográfica no mundo, né, que é uma oscilação que vai fazer o planeta acrescentar 2 bilhões de pessoas nos próximos 25 anos. Isso vai vir majoritariamente no mundo emergente. Quando você tem um acréscimo populacional tão grande, há um desequilíbrio desfavorável entre, por exemplo, itens como água, como produção de alimentos e o tamanho de bocas alimentar. O Brasil pode dizer presente para a resposta a esse desafio. Tudo isso está crescido de um terceiro tema, que eu acho que é uma outra oportunidade. O grande motor da economia mundial daqui para diante, Guilherme, não é necessariamente a economia da Itália, a economia da França, a economia do Reino Unido, a economia da Suécia. É a economia da Índia, a economia do Paquistão, a economia da Indonésia, tá certo? Vai continuar ainda a economia da China. Não estou aqui diminuindo de nenhuma forma a importância da economia dos Estados Unidos. Mas o peso relativo da formação da demanda das economias emergentes será mais pujante do que o peso relativo das economias industriais ou pós-industriais. Isso representa também uma extraordinária oportunidade para a agroindústria brasileira, tá certo? Para a energia renovável brasileira, para a capacidade brasileira de construção, de infraestrutura, porque geralmente quando você tem um choque de expansão a partir de economias emergentes, há um choque de construção, há um choque de mobilidade, há um choque de demanda por calorias e nutrientes. E aí tem um quarto item que acho que muita gente, presidente Bruno, ainda não enxergou, que é o seguinte: esse mundo que vem por aí, ele é muito parametrizado por inteligência artificial. Né? Tem gente que gosta de comparar a crescente presença da inteligência artificial nas nossas vidas àquilo que representou a eletricidade, né, a energia elétrica para a humanidade. Quer dizer, você tem uma humanidade pré-energia elétrica, você tem uma humanidade pré-inteligência artificial. Então, se você vai trabalhar num universo com inteligência artificial por toda parte, você vai ter um grande desafio de formação de talentos que possam operar em ambientes que são intensivos em inteligência artificial. Né? Aliás, eu não sei se vocês já leram, né, os telespectadores do nosso podcast, mas o Eric Schmidt, né, que durante muitos anos foi o presidente do Google, ele publicou recentemente um livro junto com o Harry Kissinger, falecido Harry Kissinger. Eles trabalharam juntos, foi a última coisa em que o Harry Kissinger trabalhou, que é um livro chamado Gênesis, que trata do futuro da inteligência artificial. E ao ler o livro, eu fiquei a impressão que a gente estava fazendo as coisas erradas, porque a gente estava entendendo que você tem uma inteligência além humana extraordinariamente poderosa, e você tem o trabalhador, você tem o empreendedor, você tem a inteligência humana. A equação que vem por aí, o duelo que vem por aí, não é inteligência artificial versus inteligência humana. É seres humanos capazes de exercer, ainda que os rudimentos de aplicações de inteligência artificial, versus seres humanos que não têm tais capacidades. Então, me parece, sobretudo quando, por exemplo, nós temos a responsabilidade dos serviços de treinamento, de formação. Aqui no Brasil são os Senais, na Alemanha chama Fachhochschule, né? De preparar essas pessoas para um ambiente de trabalho que, mesmo em funções mais simples, digamos, do chão de fábrica, vão estar também parametrizados por inteligência artificial. Eu acho que é um desafio importante e é uma oportunidade também para o Brasil, porque se tem um bicho, presidente Bruno, que consome energia, é a tal da inteligência artificial. Aliás, duas coisas: criptomoedas e inteligência artificial. São grandes consumidores de energia. O que vai significar que em breve vai emergir como item do topo da agenda a tal da inteligência artificial verde. Como é que você consegue mobilizar a energia do sol, a energia do vento, a energia da água para alimentar os grandes sistemas de bancos de dados
que são fortes em inteligência artificial. E aí o Brasil, por conta da sua matriz energética, por conta das suas características, não é, como grande exportador de sustentabilidade, Nordeste, né? sobretudo a partir do Nordeste, sem dúvida alguma. Aqui é um grande local para se colocar Cria-se um diferencial importante. Aí vem a grande questão: onde estão os grandes projetos que nós vamos poder apresentar a parceiros nacionais e internacionais que venham multiplicar, exponenciar, né, a oferta de energia para que essa região também, o Nordeste, se torne um hub determinante no jogo da inteligência artificial no mundo. Então, mais uma vez, há esse contraste entre um cenário absolutamente perigoso e arriscado e, por outro, me parece que, pelo menos para o Brasil, e acho que isso também é verdade especificamente para a região Nordeste, você tem um descortinar que pode ser muito interessante. Outro erro, como você falou, teve o antes e o depois da humanidade da energia elétrica, agora pode ser o antes e o depois da inteligência artificial. Esse desenvolvimento de inteligência artificial seria a nova corrida espacial hoje, seria do momento, assim? Veja, talvez seja um pouco diferente, porque a corrida espacial tinha um objetivo. O que ela tem de semelhante? Eu acho que tem um elemento de competição estratégica. Então, por exemplo, quando você começa para valer a corrida espacial, você tem dois grandes contendores, né? Você tinha a União Soviética, aliás, foi a União Soviética que pela primeira vez levou uma cadelinha ao espaço, né? A tal da Laika. Um cosmonauta, né? Que era o Yuri Gagarin, e os Estados Unidos por meio dos programas da NASA. Agora, o que é interessante comparar de um ecossistema de tecnológico com o outro é que, apesar da União Soviética ter largado na frente, né, a União Soviética conseguia competir de igual para igual com os Estados Unidos em determinados setores da tecnologia aeroespacial, só que não conseguia fazer um fogão que esquentasse a comida, ou uma bicicleta que rodasse, ou uma geladeira que congelasse os alimentos. Ao passo que nos Estados Unidos uma ordem de mercado conseguiu fazer que tecnologias e saberes gerados no processo complexo da corrida espacial conseguissem ser disseminados para bens de utilização civil. Daí, por exemplo, que surge a telefonia celular, ou a panela que não gruda, na tal da Teflon. Ou seja, há uma espécie de tecnologia, toda uma família de tecnologias de utilização civil geradas a partir do investimento estratégico, essa experiência dos Estados Unidos. No caso da inteligência artificial, eu acho que as coisas estão mais espraiadas, né? Por exemplo, recentemente, o Rubens, você acompanhou, você tem aquele fenômeno que veio de lugar nenhum, que foi o DeepSeek, né? Todos os grandes atores jogando recursos pesadíssimos, humanos e financeiros, no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial sofisticados, e de repente, DeepSeek, né, um ator que ninguém estava vendo, meio que desrompe, né, esse modelo. Pelo que os indianos, que os sauditas, que os emirates estão fazendo nessa área, os suíços também, Genebra, por exemplo, agora se tornou um grande hub de tecnologias da informação, não me surpreenderia, de repente, você ter uma aplicação de inteligência artificial que não vem necessariamente dos grandes atores China e Estados Unidos. Dos dois principais protagonistas. Né? Vamos lembrar. Pode vir da Índia. Pode vir de Pernambuco. Pode vir do Porto Digital. Quer dizer, muitas das pessoas, eu me lembro, por exemplo, o Silvio Meira, posso estar enganado, mas ele foi um dos alunos nos Estados Unidos, aquele Leonard Kleinrock, que foi o sujeito que desenhou pela primeira vez a ARPANET, que é a vovó da internet. Tá certo? Aí, de repente, ele viu aquilo e falou assim: não, isso aqui pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E aí ele tem uma liderança importante aqui na Constituição do Porto Digital. Pode ser o Brasil. Sobretudo se a gente levar em consideração que para alimentar esses bichos todos vai precisar de muita energia e, portanto, vai emergir também o tema da inteligência artificial verde. Marcos, eu vou colocar um assunto que me preocupa pelo seguinte. Dentro desse cenário nacional, aliás, internacional, global, nós temos uma luta de taxações, né, entre Estados Unidos, China, Estados Unidos e o resto do mundo. E isso tem umas consequências que nós sabemos, né? Por exemplo, qualquer indústria ela precisa de previsibilidade dos seus investimentos e até mesmo continuidade da sua produção. E sabemos que os Estados Unidos é um país muito importador, né?
Tanto é que essas taxações elas vêm em busca desse equilíbrio, né? Então, as indústrias americanas elas vão começar agora a receber uma matéria-prima para poder fazer a sua transformação com valores ainda não se sabe nem quais são, porque as taxas estão variando aí e todas elas nós podemos colocar que são taxas altíssimas. Ou seja, os custos de produção americana das suas indústrias, principalmente daquelas que importam sua matéria-prima, elas serão muito afetadas. Sim. No momento em que há que as indústrias chegam a esse momento, a primeira coisa que acontece é uma retração. E o segundo momento é imediatamente uma inflação, porque se aumentou os custos, aumentou os preços. Sim. Quando nós juntamos retração com inflação, nós temos um cenário perfeito para uma recessão. Isso. E o tamanho do peso que tem os Estados Unidos no mundo, nós podemos dizer que não será uma coisa isolada. Os Estados Unidos entrando em recessão, ela replica isso de uma certa forma para o resto do mundo. Sim. Não é? Qual é o tamanho dessa real ameaça que nós hoje estamos vivendo nesse momento? Bom, presidente, nós vivemos uma situação nos últimos 40 anos, né, de crescente globalização. Né? Quer dizer, se você pensar, por exemplo, naquele livro do Thomas Friedman, né, O Mundo é Plano, você estava vivendo um contexto em que uma bola de vôlei era desenhada na Alemanha, o seu couro sintético vinha da Tailândia, a sua cola vinha da Malásia, a bola era montada na China, a embalagem vem das Filipinas, a bola é transportada até o seu mercado de destino por uma empresa de navegação norueguesa, o escritório de contabilidade fica em Dublin, na Irlanda, o escritório de advocacia fica em Genebra, na Suíça. O CSC na Índia. A agência de publicidade que faz o marketing global da bola é uma agência de publicidade brasileira. Então, se você pegar a bola em si, você pode até ler, ali está escrito Made in China, feito na China. Mas essa bola é o quê? Feita no mundo. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma lógica muito liderada pela ideia de eficiência. Eficiência nas cadeias de produção é o fator mais relevante. Você vai julgar as vantagens competitivas de diferentes regiões do mundo para você montar o seu produto. Quais foram as empresas que mais se beneficiaram dessa lógica? A meu ver, as empresas dos Estados Unidos. Presidente Bruno, nenhum país tem tantas empresas multinacionais quanto os Estados Unidos. Né? Aliás, por exemplo, vamos pensar numa empresa americana que tem uma base de produção na Tailândia, uma fábrica na Tailândia. E vamos supor que essa fábrica de uma empresa americana na Tailândia exporte para a Inglaterra. Do ponto de vista contábil, isso parece como exportações tailandesas e importações inglesas. Agora, se essa atividade é lucrativa, ela está pagando lucros, dividendos para acionistas majoritariamente norte-americanos. Tá certo? Então, você tem um ganho que é o ganho do superávit comercial, você tem um ganho que é o dos dividendos, você tem o ganho por royalties. Me parece que é uma situação que permitiu a ascensão de vários países, né? Quer dizer, desde o final da Segunda Guerra Mundial, você tem uma característica comum em praticamente todos os milagres econômicos. A Alemanha e o Japão depois da Segunda Guerra, China desde 1978, o Chile desde os anos 70, vamos continuar, a Espanha desde 1982, Israel desde 1985, Coreia do Sul. Alguns desses são orientais, outros são europeus, o Chile é latino-americano. O que eles têm? Alguns são ditadura, outros são democracia. O que eles têm em comum? Todos foram exemplos de ascensão, milagre econômico turbinados pelo comércio exterior. E os Estados Unidos estavam na foto também. Então, isso não representou necessariamente, essa ascensão de outros países, não representou a derrocada relativa dos Estados Unidos, que continuam o país mais forte. O presidente mencionava 25% do PIB mundial, um PIB de 30 trilhões de dólares, fortíssimo. Aliás, a distância entre Estados Unidos e China nos últimos 5 anos não diminuiu, pelo contrário, ela aumentou. Então, eu acho que vai machucar muito o âmbito empresarial americano. E vai machucar muito o âmbito empresarial americano também, porque é o seguinte,
Sabe aquela coisa de você ficar entre o fogo e a frigideira? Se de repente você tem uma política de tarifas draconiana, né, absolutamente ofensiva, se você vai tomar, se você é um representante da tomada de investimento nos Estados Unidos, o que você faz? Você continua a importar das mesmas fontes, pagando uma taxa de importação que no limite vai encarecer o seu produto, ou pelo contrário, você para a sua corrente de fornecimento e você disponibiliza um esforço de caixa pesadíssimo para remontar essas cadeias de produção em território americano. Porque na situação 1, você vai machucar a lucratividade. Na situação 2, também. Então não tem escolha boa. Tá? Agora você vai dizer, mas isso se faz em nome de uma maior segurança econômica. Então, por exemplo, eu acho sim que tem setores que são, eu não diria nem estratégicos, mas que poderiam estar mais facilmente debaixo de uma noção de conteúdo nacional. Agora, e o setor de colchões? E o setor de brinquedos? E o setor de tapetes? Quer dizer, você tem assim, milhares de setores que fica difícil você dizer que são itens de segurança, mobília, por exemplo, segurança nacional. E ainda que você tivesse todo o dinheiro para criar uma capacidade endógena nos Estados Unidos, o custo disso seria absolutamente insustentável para uma economia que é muito turbinada pelo consumo interno. Né? Então eu acho que os americanos, nessa administração Trump, no que diz respeito à política comercial, estão com o diagnóstico errado. Então por que eles estão com o diagnóstico errado? Eles estão administrando o medicamento errado. E eu acho que eles vão ter, digamos assim, uma reação muito negativa resultante dessas escolhas. Ô Marcos, eu lembro que no bate-papo que a gente teve mais cedo, você estava citando algumas empresas, as empresas no passado, quais eram as empresas mais valiosas do mundo, e hoje quais são as empresas mais valiosas no mundo. E depois eu queria que você repetisse essas empresas para contextualizar essa minha pergunta. Mas o que nós vemos é que essas empresas, elas são empresas que têm valor agregado, o valor do produto delas é um valor agregado altíssimo. E não seria então, como você, confirmando o que você acabou de falar, uma estratégia errada do Trump, em vez de valorizar esse tipo de serviço, ou de empresa, ou de produto, em detrimento de tentar realavancar a indústria nacional com produtos de valor agregado menor, como, por exemplo, um colchão, um sapato, uma camisa, esse tipo de coisa? Não seria uma estratégia equivocada você comprar a briga com o mundo inteiro para tentar, ao invés de fomentar ainda mais esses produtos de mais valor agregado, como você falou dessas empresas? A sua pergunta é muito importante. É importante que me dá a chance de fazer uma brincadeira, que é o seguinte. Eu acho, presidente Bruno, que no passado distante, eu já fiz essa brincadeira com o Guilherme, no passado distante, num reino longínquo, uma bruxa malvada jogou um feitiço sobre a cabeça de um economista. Né? E aí ficaram separados os setores primário, né, o agro e a mineração, o setor industrial, que é o setor da manufatura, é o secundário, e o setor terciário, que é o setor de serviços. A minha impressão hoje é que a gente vai definir menos os setores se você está produzindo, por exemplo, uma autopeça, ou um grão de milho, ou, por exemplo, uma determinada fonte de financiamento, ou seja, um serviço bancário, pela natureza do serviço em si, e muito mais pelo montante de tecnologia e saberes que você incorpora na produção de cada um desses bens. Por vezes, você pode ter muito mais tecnologia embutida e incorporada num grão de milho do que numa autopeça que está pesadamente subsidiada, que ela não consegue competir com ninguém, que não passa por processos inovadores. Porque nesse grão de milho aqui você tem o quê? Você tem tecnologia satelital que está orientando para maximização da utilidade do plantio. Você tem tecnologia de inteligência artificial embutida, porque, por exemplo, os fertilizantes, né, que vão ser utilizados na plantação têm a capacidade milimétrica de só utilizar a dose necessária do defensivo agrícola de modo a não prejudicar demais a produtividade. Você tem aqui tecnologia remota, porque os tratores, mais uma vez, podem ser pilotados a muitos quilômetros de distância. Genética. Exato. Então, é o quanto. Apenas para ficar no caso que você mencionou, 20 anos atrás, das 10 maiores empresas do mundo por valor de mercado, né, market cap,
4 eram americanas, 4 eram europeias e 2 eram japonesas. Hoje, 2025, das 10 maiores empresas por market cap do mundo, 9 são americanas e uma, a exceção, é a Saudi Aramco, que é a estatal saudita de petróleo. Agora, quer saber de uma coisa? O petróleo não é commodity? Está cheio de tecnologia embutida incorporada, no petróleo. Agora, o que os sauditas estão fazendo que é diferente de outros países do mundo? Tá? Veja, eles estão gerando um excedente importante, tá? A partir da atividade da Saudi Aramco. Parte desse excedente está sendo reinvestido na indústria de energia. Parte do excedente está sendo utilizado para criar diversificação e competência em outros setores da economia, que eu acho que é uma extraordinária lição para a agroindústria brasileira. Nós vamos passar agora, presidente Bruno, para um ciclo de 20, 25 anos, que serão anos dourados para a agroindústria do Brasil. Da mesma maneira que, por exemplo, vou usar um exemplo do meu estado, né, que é São Paulo. São Paulo é um produtor de café. Os excedentes do café ajudaram São Paulo a se tornar o primeiro grande estado industrial do Brasil. Da mesma maneira que nessa economia 4.0, na quarta revolução industrial, nós podemos utilizar uma parte importante das nossas vantagens comparativas na agroindústria para gerar novos setores que são intensivos em tecnologia. Eu acho que é um pouco por aí, e eu acho que é um pouco também o exemplo daquilo que começou nos Estados Unidos, né? A Amazon era o que originalmente? Era uma empresa de comércio eletrônico. Hoje, ela se transformou numa empresa do quê? De excelência logística. Hoje, o que é a Amazon, Guilherme? É uma empresa de inteligência artificial? Mas o fato é que é uma das empresas mais valiosas do mundo. Plataforma logística. É isso aí. Ô Marcos, antes de dar continuidade a alguns pontos aí do cerne do problema que a gente está vivendo agora, eu queria fazer uma provocação em relação a quem atirou o míssil e de onde veio. Ou seja, esse míssil veio de um país que ano que vem vai comemorar 250 anos de democracia. Sim. Né? E que é um exemplo a todos nós, uma Constituição que chega a ser copiada por vários lugares, adaptada, etc. E tal. E o atirador, né, ele está vendo os aliados dele como inimigos, né, e uma mesa de negociação que ele mesmo criou, montar organizações e tudo, né, várias organizações para legislar, né, e garantir o equilíbrio, a paz, foram oriundas dos americanos, está vendo essas mesas de negociações como campo de batalha. Né? Até onde isso pode aumentar, que já vinha acontecendo desde o ano passado, algumas pesquisas mostrando que o grau de confiança estava caindo, né, no mundo, etc. Tal, até onde isso pode estragar as relações e realmente, por mais que ele volte atrás de uma boa intenção, né, as mexidas sejam irreversíveis e ele vai ficar com um país, como você falou, quando você fala que de 10 empresas, né, 9 são americanas, ele não tem o que reclamar. Quando você fala que o maior consumo no mundo, né, per capita está lá, tem o que reclamar. Quando você fala que, graças a Deus, ele tem quem produza, já que o americano pode não querer mais produzir, num lugar que entrega para ele, você não tem por que reclamar. Então, onde é que está essa preocupação dele, desse desequilíbrio, né? Então, a minha pergunta, primeiro, é comportamental. O que é que isso muda, né, na credibilidade de uma forma de trabalhar numa instituição organizacional, que são várias instituições que a gente vive, o que é que muda na credibilidade da democracia versus outros regimes que nós nunca adotamos e, na dúvida, sempre somos democratas, né? Bom, Guilherme, acho que você levanta 2 pontos importantíssimos, né? Um tem que ver com o aniversário de 250 anos, 4 de julho de 1700, 4 de julho de 2026, né? Ano que vem, 250 anos de independência americana. E, por outro lado, a sua observação está relacionada a uma certa fonte de descontentamento que se sente, né, na sociedade americana e que teria levado a respostas em termos de políticas públicas de um lado e de outro. Então, em relação à democracia, eu sinceramente acho que a democracia nos Estados Unidos não está em risco. Não está em risco. Dito isso, o que eu acho que está em risco nos Estados Unidos é uma certa interpretação do que o mundo significa para os Estados Unidos e de qual deveria ser a resposta dos Estados Unidos a esse mundo. Que é uma visão inaugurada, ela também é razoavelmente recente. Porque se você pegar, por exemplo, o caso da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos tiveram uma participação, eles foram lá, ajudaram
a reestabelecer o equilíbrio político militar na Europa, depois voltaram para casa, eles não ficaram no continente europeu. Aliás, a doutrina Monroe, não é isso? A América para os americanos era um pouco entender que a Europa era uma espécie de fonte dos males do mundo e que os americanos estavam protegidos por dois vizinhos geopoliticamente frágeis e por dois grandes mares do oceano. Deixa os europeus lá se arrumarem os seus conflitos, que nós estamos aqui protegidos. Até porque eles viviam bem próximos de uma realidade imperialista e regimes que fugiu de toda... Claro. Não, essa é a história da independência dos Estados Unidos, que ajuda a formar a alma, né, a mentalidade, né, a cosmovisão do país. Mas eu acho que a democracia americana não está em risco. O que está assim periclitante é que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, tem um sujeito cuja mãe é americana, que é convidado para fazer uma palestra numa faculdade no Missouri. Esse sujeito gostava muito de charuto, gostava muito de tomar umas e outras, é chamado Winston Churchill. E ele realiza uma palestra chamada Os Contornos da Paz, The Sinews of Peace. E ele vai dizer o seguinte, que eu acho uma capacidade de observação absolutamente extraordinária. Em 1939, a ameaça para as democracias ocidentais era representada pelas potências do eixo, Alemanha, Japão, Itália. Nós vencemos essa ameaça. Agora, em 1945 e 46, você tem uma outra ameaça igualmente perigosa para o Ocidente, vindo da União Soviética. Tá certo? Só que nós, britânicos, ele era inglês, a mãe é americana, ele era inglês. Nós, britânicos, estamos cansados. Nós fomos um império durante muito tempo, tomamos muita bomba durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos condições. Vocês, americanos, está aqui a coroa, está aqui o cetro, vocês é que vão ser os líderes da sociedade ocidental. Então, de certa forma, o Churchill inventa os Estados Unidos como uma superpotência global. Aquilo ali vira um mantra da administração Truman, virou um mantra da administração Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush I, Clinton, Bush II, Obama. Ela vai mudar um pouco agora na primeira presidência Trump. Então, apesar, nesse período histórico que a gente falou, você tem alternâncias, né, entre democratas e republicanos, nessa visão de mundo você não tem muita alternância. Agora isso está sendo mudado. Então eu acho que isso está em risco. Né? Por isso que eu acho que está em risco também a própria noção de Ocidente. Né? A gente estaria voltando a uma fase de individualismos nacionais, não é nem nacionalismo, mas de individualismos nacionais, em vez de às vezes você formar alianças, né? Por exemplo, em torno de ideias como democracia representativa, economia de mercado e tal. Mas será que a gente precisa chamar de risco ou é uma oportunidade para dar continuidade a um mundo menos fragmentado, pacífico? Porque quando a gente... Para quem? Né? Porque, por exemplo, como os Estados Unidos são um ator preponderante nesse tabuleiro, dependendo do que eles fizerem, isso vai gerar reverberações e vai incentivar um determinado tipo de reação dos outros. Vou te dar um exemplo assim... que eu acho um pouco assustador, mas também acho que a gente precisa reconhecer como realistas. Né? Eu tenho muitos amigos alemães. Né? Eles estão chocados com o que aconteceu desde a Conferência de Segurança de Munique 2 meses atrás. Foi lá o vice-presidente americano, deu um choque enfim, jogou um balde de água fria neles lá, dizendo, olha, nós não vamos necessariamente mais pagar pela segurança de vocês, se virem aí, aumentem os seus orçamentos de defesa, os Estados Unidos têm as suas próprias preocupações. Ora, se você é responsável pela segurança da Alemanha hoje, Guilherme, o que você faz? Você pede para ter um acordo de franquia e uso comum da Force de Frappe, ou seja, do arsenal nuclear francês, caso a Alemanha sofra uma ameaça, por exemplo, da Rússia. Você pede para fazer um acordo de associação com o arsenal atômico inglês, julgando, né, de que cada um desses países vai topar compartilhar as suas armas nucleares com você próprio, ou você constrói a sua própria capacidade de dissuasão com armamentos nucleares próprios. Isso está se falando na Alemanha hoje. Sabe onde mais está se falando sobre isso?
num lugar no meio do Pacífico chamado Japão. Tá certo? Tudo isso é o resultado de uma inflexão da visão de mundo dos Estados Unidos. Em relação ao poderio militar, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: eu não sei se isso é para continuar alimentando uma indústria que existe e tem que sobreviver, quer bater o EBITDA dela, quer crescer, versus hoje ser difícil você apertar o botão. Porque antigamente, quando você falava do poderio militar, você tinha invasões territoriais. Você buscava, para você era poder aumentar a terra, né? O México não brigou com os Estados Unidos e assim por diante, né? Mas hoje, você apertar o botão, você destrói o consumo, destrói tudo. Né? Então, é mais delicado usar o poderio militar hoje do que era antigamente. Sim, não tem um meio botão. Sim, é que a natureza também, Guilherme, eu acho que do poder militar e, portanto, do complexo industrial militar também mudou. Né? Por exemplo, esse conflito na Ucrânia tem mostrado que você tem um país muito forte, né, que tem armas nucleares, tinha grandes forças convencionais, que era a Rússia, e você tem um ator de menor poder relativo. No entanto, a tecnologia no campo de batalha de drones, algo que equilibrou as ações de um lado e do outro. Ou seja, a tua vantagem competitiva, que é o resultado da vantagem competitiva industrial militar, né, colocou as coisas em uma situação um pouco menos desfavorável para a Ucrânia. Acho que é um pouco por aí. É verdade. Eu vou agora falar com o diplomata e vou agora nomeá-lo ministro da Economia do Brasil. Eu perguntaria ao ministro da Economia que ações nesse momento você acha relevante que o país tome, ou que ações o Brasil estaria tomando que não são adequadas nesse momento? Eu complemento mais, viu, presidente? A gente tem pouco tempo, nossa agenda está bem apertada, mas eu gostaria dessa resposta. Em relação aos Estados Unidos e em relação ao resto do mundo, né? Tá bom, vamos falar do Brasil, né? Você sabe, presidente, que uma vez eu assisti me contaram uma história sobre o Tião Maia. Lembra do Tião Maia, né? O famoso rei do gado? Ah, sim. O Tião Maia, rei do gado, né? Que foi para a Austrália, começou a criar boi na Austrália, virou o maior pecuarista da Austrália, o Tião Maia. Aparentemente, uma vez, convidaram o Tião Maia para ser o homenageado de turmas de administração de empresa da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí pediram para ele fazer um discurso cujo título era Modelos de Negócios que Dão Certo. Aí o Tião Maia começou a se preparar para fazer o discurso dele, enfim, não se sentia muito confortável, contratou, acho que foi o Stephen Kunitz, para fazer uma pesquisa para ele. Aí o Stephen Kunitz produziu um discurso com nota de rodapé, 8 páginas. No dia da cerimônia, o Tião Maia subiu ao palco para fazer o pronunciamento dele, olhou na plateia 2.000, 3.000 alunos, começou a ficar nervoso, pegou o discurso, virou para todo mundo e falou o seguinte: meus amigos, na vida de vocês e na empresa de vocês, tem um modelo de negócio que sempre dá certo. Vocês sempre gastem menos do que vocês ganham, tá bom? Muito obrigado. Ele foi o discurso. Então eu acho, presidente, sinceramente, que há uma percepção generalizada de que o governo brasileiro gasta demais. Então, sobriedade fiscal não é uma medida estratégica, mas é uma medida necessária. Só isso já geraria, na minha opinião, ondas positivas de formação de expectativa no Brasil. Não é alguma coisa que a gente tem percebido nesses últimos 2 anos e meio. Segundo assunto, hoje no mundo, você tem muitas fontes de liquidez que a gente não contabilizava anos atrás. Né? Quando você queria fazer um projeto assim, de mais longo prazo, ou você ia para Washington para pedir para o Banco Mundial, ou você ia visitar a comunidade financeira em Nova York, aí atravessava e ia para Londres. Hoje, se você realmente é sério sobre fontes de capital de longo prazo, você tem que apresentar projetos para Singapura, para Xangai, para Abu Dhabi, para Riad, para Doha, para Dubai. Quer dizer, houve uma mudança, na minha opinião, positiva, de geografia de onde você pode recolher projetos. Então, se esses capitais hoje eles estão disponíveis, sendo remunerados a taxas de juros baixíssimas, e o Brasil tem uma insuficiência infraestrutural, né, a apresentação de bons projetos de concessões, privatizações, ou mesmo investimento greenfield na parte infraestrutural, que é uma parte muito difícil que o Brasil tem. Eu acho que é uma oportunidade, deveria ser uma prioridade do próximo ministro da Economia.
Eu acho que tem a questão da continuidade das reformas e acho que existe uma espécie de relação indissociável entre a nossa necessidade absoluta de baixar impostos como percentual do PIB no Brasil e fazer uma reforma si mesma, uma reforma administrativa e uma reforma do Estado. Porque só assim você vai conseguir baixar a carga dos impostos. Hoje, impostos como percentual no PIB no Brasil é 32%. A média dos mercados emergentes é 20%. Se a gente conseguisse fazer uma reforma tributária que nos permitisse percorrer pelo menos a metade da distância, você deixa nas empresas 6% do produto interno bruto brasileiro, que pode ser redirecionado, por exemplo, para investimentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então tem uma ênfase na continuidade das reformas que eu acho que seria importante. Nessa parte de acordos internacionais, embora a gente esteja vivendo esse intervalo desglobalizante, eu acho que essa é como se fosse uma mola que você comprime, mas quando você solta, ela vai ter um movimento grande. Acho que a gente tem que perseguir essa agenda também. Presidente, é uma pena, nosso tempo é muito curto, ainda temos uma agenda muito apertada hoje, Marcos, viu Bruno, viu Guilherme? Mas eu gostaria de agradecer a todos aqui, vou deixar a palavra aqui para vocês fazerem suas considerações finais e desde já agradeço tanto a FIEP como o SIM, como o pessoal aqui da organização, inclusive o Senai por ceder esse espaço aqui do Observatório para a gente gravar hoje o nosso podcast. E muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, presidente Bruno. E agora o microfone está à vontade para vocês fazerem suas considerações finais. Só agradecimento a Rubinho, Guilherme, a Marcos, pela sua disponibilidade de vir para cá, dar essa orientação para a gente. Vai ser uma coisa muito importante. Nosso podcast vai estar aí para todos os telespectadores acompanhar. E isso fica um registro aqui desse momento, que é um momento econômico interessante, importante, que está registrado. E eu quero agradecer, poder fazer parte dessa história aqui, de fazer a FIEP crescer e ajudar o Estado. Perfeito. Presidente, quero muito colaborar com essa nova fase da indústria no Nordeste, a partir do estado de Pernambuco. Foi um prazer ter participado aqui dessa conversa. Conte comigo. Valeu. Obrigado a todos. Até o próximo FIEP Internacional.